Mundo Corporativo de hoje está no ar para falar sobre as reflexões necessárias àqueles que querem se destacar no universo do trabalho. E muitas dessas reflexões estão no livro Indispensável, Imbatível e Invencível. E é com o autor do livro, o empresário Marcos Scaldelay, que eu converso hoje aqui no Mundo Corporativo. Marcos, muito obrigada por ter vindo conversar aqui com os ouvintes da CBN hoje. Olha, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Queria começar te perguntando por que escrever esse livro? Esse livro é o meu terceiro livro, né? O meu primeiro livro é o 99,9 não é 100, você pode mais. O segundo, o Vendedor Falcão, Visão, Velocidade e Garra para Vencer. Os dois best-sellers. E o terceiro, ele veio celebrar a minha fase pós-presidente da Bombril, quando eu deixei a companhia e eu parti aí para o mundo empreendendo, né? Criei a minha empresa, que hoje eu sou especialista em projetos de crescimento, né, na área de marketing e vendas. Sou presidente do Lead Rio Preto, no Noroeste Paulista. Sou palestrante e escritor. Então, hoje, eu tenho o domínio aí da minha vida, dos meus negócios. E aí eu decidi escrever como é importante se refazer na vida, né? Então, as pessoas acreditam que uma trajetória profissional ela é uma linha reta. E eu quero mostrar que não. Então, independente de você escolher deixar o mundo corporativo ou não, o que você decidir, você tem que olhar para frente e fazer. Agora, se refazer, mesmo na empresa em que você decide estar, é extremamente importante, porque as pessoas que se refazem com constância são as que conseguem destaque, são as que conseguem se renovar, são as que conseguem pensar fora da caixa, não ser mais o mesmo, e aí conseguir alcançar méritos que os outros não conseguem. Interessante isso que você está dizendo, que você menciona também no livro, que se refazer ou se reinventar não significa necessariamente jogar tudo que você tem ou tudo que você faz para o alto, né? É isso mesmo. No meu caso, né, eu me refiz algumas vezes, né? E nesse momento, quando eu decidi deixar o mundo corporativo, lógico que tem uma mudança aí maior, mas independe disso. Eu falo que a pior raça que existe de profissional ou empresário é aquele que admite estar na zona de conforto. Então, se refazer é você entender que você não pode estar na zona de conforto. Agora, a grande dificuldade é as pessoas conseguirem achar qual é esse momento, qual é o momento certo para entender que precisa se refazer, ou mudando de empresa, de negócio, ou estando na mesma empresa. Marcos, você falou desse momento de notar quando é necessário ter essa ruptura ou se refazer na carreira. Como identificar isso? Eu imagino, claro, que seja uma coisa muitíssimo pessoal, mas o que que pode ser indicativo de que está chegando a hora de fazer uma mudança, de alterar alguma coisa no rumo da carreira? Eu coloco isso no livro e eu faço muitas palestras no Brasil inteiro e eu pergunto isso e as pessoas não levantam a mão, tá? Na verdade, tem três perguntinhas básicas, que se você responder não para todas elas, tá na hora. A primeira é o seguinte: você está feliz? A segunda, né? É, você está sendo você? E a terceira é: existe chance de melhorar a rota atual? Se você responder não nas três, se reinvente agora. Quando eu pergunto isso, as pessoas não costumam e não gostam de levantar a mão, porque é muito pessoal. Mas no fundo, eu provoco. É aquele olho no olho. É você se olhar no espelho e para você mesmo você falar a verdade. Muitas vezes, para a gente não abandonar emprego, para a gente não perder salário, com medo de não conseguir se recolocar, a gente se submete e aceita ficar infeliz, né? E mais com uma vida mais confortável. Eu acho o seguinte: a gente só prospera quando a gente coloca como meta de vida o ser feliz. E ser feliz é uma combinação do profissional e o pessoal. A reinvenção, muitas vezes, nem é no profissional, acaba sendo no próprio pessoal, que está impactando no profissional. Então, faça essa pergunta: você está feliz? Você está sendo você? E você existe chance de melhorar a rota? E eu sempre dou um exemplo básico, em Hum. relação ao casamento, por exemplo, tá? Uma situação simples, aqueles que decidiram casar.
Quando você tem uma situação não legal que está acontecendo entre o casal, óbvio, eu estou falando aqui não quando existe traição, outras coisas aí no meio do caminho. Mas numa situação de convivência de rotina, tá? Não tá legal, o que acontece com o casal? O mais fácil é separar. Vambora, cada um pega a sua mala, vai para um para casa do outro, porque agora quero ver você se reinventar e se refazer no casamento. Então, por isso que é importante perguntar essas 3 perguntas. E se respondeu não, então você que está escutando agora, respondeu não nas 3 perguntas, você está feliz? Você está sendo você? Ou existe chance de melhorar a rota? Respondeu não, está na hora de se reinventar. Outra coisa que também me ocorre quando a gente fala desse assunto e que você aborda aqui no seu livro, primeiro tem uma certa fantasia em relação a essa reinvenção ser uma coisa de deixar tudo para trás, de repente trocar de emprego, que você já Isso, esclareceu que nem sempre é por aí. E exatamente. tem uma outra história também que é muito recorrente quando se fala desse tema, que é a questão do empreender. Isso também não é para todo mundo, né? Empreender, na verdade, não é você ter o negócio. Você pode ter o DNA empreendedor. Eu bato bastante disso na atitude. Você não precisa ser o dono, mas tem que ter atitude de dono. Então eu classifico o executivo empreendedor, aquele não necessariamente que tem um negócio, aquele que tem atitude de dono, independente de você ter ou não o negócio. Mas um ponto importante que você falou, nem sempre dar ré significa voltar também, Uhum. né? E as pessoas elas não conseguem classificar isso. O reinventar significa você dar um passo encontrando a sua felicidade. Você está naquela empresa, você está há muito tempo naquela função. Eu, quantas vezes, né? Uma vez um funcionário lá teve uma festa, foram me apresentar, eu falei, ah, que legal, quanto tempo você está aqui? Você começou agora? Ele falou, faz 30 anos que eu estou na empresa. E eu nunca tinha visto ele, né? Como é que uma pessoa que está 30 anos numa empresa e eu não nem tinha visto, como essa pessoa prospera? É difícil. Você tem que achar o caminho para se refazer. E às vezes as pessoas criam raízes. Ah, eu nasci marketing, eu sou marketing, e aí não abre o espaço para crescer. Não, se alguém olhou para você e você tem uma atitude que te coloque aí com uma visão, de repente, de assumir naquele momento uma gerência de RH, vá, abraça e faça. Talvez ali esteja o teu maior crescimento profissional. Você não é da área, você está na área. E as pessoas às vezes ficam grudadas. Então, o se refazer é você constantemente buscar a sua felicidade. Mas eu conto no livro aí as atitudes que você precisa ter justamente para você ter um processo de se reinventar aí muito mais tranquilo. E você também conta no livro quais são os vilões do crescimento. Eu queria que você falasse sobre esses vilões e o que chama atenção neles, nessas atitudes, é que não são apenas coisas que acontecem isoladamente, elas interagem entre si. É, o maior vilão é a zona de conforto. Eu quero me apegar muito a esse assunto, né? As pessoas não conseguem entender que elas estão na zona de conforto. Eu, de repente, poderia estar até hoje na Bombril, né? Eu estava num momento, numa situação que eu me via fora de todo o processo estratégico de mudança que a Bombril precisava passar. E eu precisava me olhar e entender que eu não fazia parte mais daquilo, né? E que talvez eu seria uma peça fundamental para até atrapalhar o movimento que a própria empresa deveria fazer naquele momento. Mas eu, se eu não tivesse pedido para sair, talvez poderia estar lá. E isso se chama zona de conforto. É você aceitar uma situação da qual bate com a sua meta de vida, que é ser feliz. Infelizmente, muita gente coloca a sua meta de vida, que é dinheiro. Alcançar tanto, isso e aquilo. O dinheiro faz parte da felicidade, sim, mas ele vem junto. Primeiro é a felicidade e o dinheiro é carregado em função disso. Então, o primeiro passo é admitir que você está na zona de conforto. Se você não acorda de manhã com realmente a vontade de ir trabalhar, alguma coisa está errada, tá? Mas, de novo, não é em função da empresa muitas vezes. É principalmente a sua vida pessoal que está sendo afetada. E aí tem, além dessa questão de você ficar no automático, ficar na zona de conforto, tem outros vilões que você cita, como a falta de clareza a respeito do que a Sim, pessoa está buscando e também o medo de assumir o assumir risco. protagonismo, Isso. né, da própria vida. A clareza é que é incrível, né? As pessoas elas têm a função determinada,
mas elas não têm a clareza de onde ela precisa chegar, né? Isso é importante, você sempre se questionar e sempre questionar os seus superiores aonde você precisa chegar, porque você tem que fazer além. Você tem que sair de casa pensando em fazer além. Aquele cara que sai de casa pensando em fazer 100% da meta, ele vai se ferrar, vai morrer no meio do caminho. Quando você precisa fazer 100% da meta, você tem que sair de casa pensando em fazer 200. Porque alguma coisa pode dar errado, mas mesmo assim você está garantindo, porque você está olhando o copo pela metade, está olhando o oceano azul. Só que você não tem clareza do que a empresa espera de você. Você não tem clareza daquele cliente que você vai visitar, do que ele realmente está querendo. As pessoas não estudam, não se preparam justamente para isso. Então, é assim, é importantíssimo no seu desenvolvimento que o atingimento de metas e crescimento profissional está 100% ligado na sua capacidade de enxergar além, né? O quanto você está conhecendo do todo e poder realmente se esforçar para sair disso. Aliás, em um outro momento do livro, você volta a esse tema, num outro tópico, falando sobre soluções para diferentes dilemas, que nunca é bom você arrumar uma só, Não. uma alternativa apenas para resolver uma questão, né? Eu até fazia exercício com a minha própria equipe, né? Uhum. Como Quando que tem era uma isso? situação, eles chegavam para mim e falavam, Marcos, tanto que eles sempre, minhas equipes sempre me avaliaram da seguinte forma, Marcos, você realmente você não se estressa com algum problema mais grave. Eu falei, não. Por que não? Porque eu tenho essa capacidade de pensar em várias alternativas, né? Então, quando chegam para mim e falam, Marcos, aconteceu isso, isso e aquilo. Ok, tá, e aí? Ah, então, eu pensei nessa solução. Aí eu falo, só nessa? Não. Você não tem que trazer uma solução. Você tem que trazer algumas, porque na medida do possível, a gente vai tentar escolher a melhor, mas muitas vezes você tem que escolher uma antes da melhor, tá? Então tragam as soluções e não só uma, algumas, para a gente decidir junto. E assim você vai estimulando a pessoa a pensar no 360, porque o que acontece? Muitas vezes as decisões são tomadas, são muito ligadas ao umbigo das pessoas. Não é uma visão generalizada. Então, quando você estimula a pessoa a pensar além, né, daquela solução, você está estimulando ela a pensar algo maior ao seu redor. E, mesmo se você não utilizar parte daquilo que foi pensado, da decisão, aquilo ficou guardado no seu subconsciente. Você pode ter certeza que você vai usar para um determinado outro assunto, ou se acontecer de novo, já está pensando diferente em outras soluções. A gente tem aqui a participação de um ouvinte que está acompanhando a gente pelo Facebook, o William Dias, falando sobre a dificuldade que às vezes é quebrar um paradigma, né? Por exemplo, dessa solução única. Eu imagino que muitas pessoas que cheguem com essa solução, que é uma só, tenham a ideia de que se elas levarem outras alternativas, parece que alguma delas vai parecer mais fraca. Então parece que a pessoa vai com tudo defender aquela que seria a melhor de qualquer maneira. É um pouco por aí que os funcionários acabam chegando com essa ideia para defender a ideia única? Eu vou dar um exemplo quando você contrata agência de publicidade e Hum. você pede para fazer a criação de um comercial. E aí você brifou a agência. Se muitas vezes a agência chega o quê? Eu trouxe a ideia X, que essa a gente defende tudo, mas não é aquela que eu pedi, né? No caminho do briefing, do jeito que eu pedi. E aí frustra a relação. Não é muito melhor você pensar em trazer uma ideia que eu gostaria de ver e ao mesmo tempo falar, mas eu acho que tem um outro caminho que eu pensei que é X. E você pode surpreender. Quando você vem só com uma ideia, de novo, eu estou pensando que você está assim, ó, na tratativa, é, só olhando no seu umbigo, naquilo que favorece uma parte do contexto. Quando você abre o leque, não significa que você não tem posição. Ao contrário, você abre o leque, mas fala, na minha opinião, eu acho que a gente deveria seguir por essa, Uhum. tá? Agora, você mostrou a capacidade de você olhar o todo. Como isso é importante em relação às atitudes, né? E isso fortalece o outro ponto que nós estávamos comentando dos dilemas, que é a história do protagonismo, né? Quando você é protagonista, você escolhe a decisão final. Você assume desafios. Você assume os riscos, mas você pensa muito mais abrangente. Você pensa no todo e fala, nós vamos fazer essa, porque é o teu protagonismo que vai destacar.
Marcos, existem pessoas que acabam se acomodando sem nem ao menos perceber na carreira? Normal. Sabe por que se acomodam? Pela estabilidade financeira, principalmente. Isso que é um desafio pro ser humano, porque ele acha assim: "Ah, eu tô bem, tô ganhando meu salário, tudo". Mas, gente, poderia estar ganhando muito mais, né. Quando a gente se refaz, tem um ponto muito importante que é você se refazer sempre buscando inserir nesse momento aquilo que é seu sonho, né, materializar parte de sonhos que você tem. E aí você acorda com muito mais vontade de fazer as coisas. Então, assim, quantas pessoas você conhece, deve conhecer muitos como eu conheço, de pessoas que estão bem, têm uma qualidade de vida legal, mas no fundo, no fundo, que pessoa infeliz. Pessoa infeliz porque vai passar essa vida sem realizar sonhos que talvez esteja na sua vontade muito maior. Então não é dinheiro que vai te trazer a felicidade, é a felicidade que vai trazer o dinheiro. Você é um palestrante, além de escrever livros, além de ser um empresário. Então, eu imagino que você tenha muito contato com as pessoas, por exemplo, depois dessas palestras ou durante as palestras que você ministra Brasil afora. E eu imagino que cheguem muitas dúvidas até você. E Muitas. eu acredito que muitas dessas dúvidas sejam em relação ou ao primeiro passo que as pessoas devem dar, ou em relação, a como começar. Eu sinto que muitas pessoas querem ser guiadas nesse processo, mas em parte é um processo que depende só delas mesmas, pelo menos em um determinado momento, não? Olha, eu vou te dar um exemplo. Nos últimos 15 dias eu palestrei em Angra dos Reis, Joinville, São Miguel do Oeste, Recife, Poços de Caldas, Natal, Birigui, ou seja, né, corro o Brasil inteiro aí. E independente do público da qual eu vou falar, eu falo de estudantes até grandes empresários. Lógico que muito das pessoas mais maduras, quando terminam, ela vem e falam para mim: "Você acabou de colocar uma injeção de ânimo na minha vida, e eu gostaria muito que você falasse com o meu filho. Eu gostaria muito que você falasse com as pessoas da minha empresa, porque realmente você tem uma capacidade de fazer as pessoas terem vontade de acordar e vencer todos os dias". E as pessoas mais jovens me olham e falam: "Pô, esse cara tem 41 anos, olha o que ele já construiu na vida, então eu tenho chance de construir a mesma coisa". Mas todos estão relacionados em um só ponto, que é a atitude. Por quê? Porque o que eu coloco nas minhas palestras, tecnicamente todo mundo pode ser igual. Se quiser estar em Harvard, você pode estar em Harvard. Eu sou formado na SPM, MBA na USP e tal. Todo mundo pode fazer. O que diferencia um ser humano do outro é em relação às suas atitudes. Se você tiver atitude para ser vencedor, você vai ser vencedor. Se você tiver atitude para ser um fracassado, você vai ser um fracassado. E por isso que eu defendo claramente isso. E nesse momento que eu estou vivendo com esse livro, eu coloco para você se refazer a partir do momento que você entende que você está na zona de conforto. Primeiro ponto, você precisa ser um inconformado por natureza. Você precisa aceitar e enxergar tudo pela metade do copo, achar que tem caminho para crescer, caminho para desenvolver, caminho para transformar o seu negócio muito maior do que é. Porque as pessoas, como você me disse, né, como é que ela sabe se ela está na zona de conforto? Às vezes você está indo muito bem na empresa, mas você está prestes a entrar na zona de conforto. Porque você acredita tanto que você está tão bem, que no próximo ano você vai estar ruim, porque você não enxerga e não preparou um plano olhando o copo pela metade. E você chegou no seu limite daquilo que você realmente pode fazer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você assumir esse protagonismo. O quão importante é você trabalhar em time, fazer acontecer, mas assumir os riscos. Acordar todo dia pondo a cabeça na guilhotina. A cabeça na guilhotina é você ter vontade de vencer desafios. Coloca. Se ela fechar, você vai aprender. Ou aquele negócio não era para você, mas se ela não fechar, você vai ter um passo muito maior aí na sua vida. Outro ponto é você acreditar que você é um gerador das suas oportunidades. Não dependa de ninguém. Quem cria e busca o caminho do crescimento é você. Então, gere as suas oportunidades. Faça com que as pessoas enxerguem nos seus olhos a sua vontade, aqueles desejos que você realmente quer realizar. E por último, é ser blindado, porque quando a gente decide se refazer, você precisa estar blindado, porque muitas pessoas nos julgam, né? Eu deixei um cargo como presidente de uma das maiores empresas do Brasil e passei a me refazer de uma outra maneira. Você é julgado. Você é julgado pelo aquilo que você está agindo, pelo aquilo que você tem ou mostra ter.
e você precisa estar blindado. E a maior blindagem que a gente tem é a família e a fé. A família merece o nosso respeito, a família merece a nossa justificativa disso ou daquilo. E a fé para nos fortalecer diariamente. E fé, não estou falando específico de religião, eu sou Uhum. católico, sou equipista de Nossa Senhora, tenho uma condição de fé muito forte, mas cada um tem a sua fé. Fé é o que te transforma no mundo empresarial e te deixa cada vez mais forte. Você falou dessa blindagem e tem um ponto que me chamou a atenção no seu livro, em que você fala da solidão de pessoas que passam a ter cargos de chefia. À medida que a pessoa vai ascendendo, essa solidão no universo do trabalho, ela vai ficando maior? Quanto mais você cresce, mais sozinho você fica. É importante que as pessoas entendam isso. Eu cheguei no ápice de uma carreira como executivo, como presidente de uma das maiores empresas. E a solidão, ela bate muito forte na porta. Então você precisa estar muito preparado. Eu falo para você, se eu não tivesse a fé na força que eu tenho hoje, né, talvez eu não teria tomado decisões tão importantes que mudasse tanto a minha vida para continuar na minha meta, que é ser feliz. Você estava falando um pouco da sua trajetória, você passou por várias empresas, você esteve à frente de uma delas no principal cargo, foi presidente da Bombril. Aham. Agora você está com o seu negócio, além de se manter como escritor, como palestrante. E o que eu notei é que você não teve algo que costuma surgir em algumas trajetórias, que é o tal do ano sabático. Como que você encara o ano sabático? Olha, eu não vou criticar o ano sabático, porque cada um decide aquilo que quer fazer. Eu não nasci para isso, tá? E deixo muito claro. Eu acho que quando você faz o ano sabático, mas você tem um propósito muito claro da continuidade que você quer ter, ótimo, tá? Agora eu não consigo me enxergar um ano onde a minha cabeça precisa estar parando de pensar em algumas coisas para depois me voltar na rotina que eu preciso. Não critico, acho que cada um escolhe o seu caminho, mas para mim, para o meu estilo, jamais funcionaria. Eu acho difícil quando você fica ausente do mercado um determinado tempo. Parece que muita coisa passou e você ficou muito desatualizado, né, nessa rotina. Porque o que mais faz você crescer profissionalmente é essa relação que você constrói com as pessoas. Né? Em um ano sem você estar nesse conteúdo, parece que muitas portas se fecham. Pelo menos é o meu entendimento. Mas garanto para você, cada um vai colher a sua fortaleza da melhor forma. Para mim, eu não é o meu caminho. Uhum. Você estava falando mais cedo da necessidade das pessoas serem inconformadas, né? E aí eu tô aqui num dos trechos do seu livro que eu tinha separado, eu fui lendo e fui anotando vários tópicos aqui no bloco, porque tem bastante coisa. E Legal. me chamou a atenção, aliás, em vários momentos isso me chamou a atenção, que você leva o leitor a fazer as próprias reflexões a partir de alguns tópicos que você vai sugerindo. E aí você coloca aqui, nesse capítulo do Mundo é dos Inconformados, algumas perguntas indispensáveis para a reflexão, né? Eu enxergo o futuro na minha rota atual ou ela parece ter fim? Aí tem um outro questionamento aqui. Eu estou sempre querendo superar as minhas metas ou eu me dou por satisfeito com o que eu estou conseguindo atingir? E o que eu quero te perguntar a respeito disso é o quanto as pessoas hoje têm esse hábito de fazer uma autorreflexão, de olhar para dentro das próprias atitudes no mundo do trabalho e o quanto elas ainda se vitimizam, porque é muito frequente ainda a gente ouvir pessoas que colocam a culpa da estagnação na trajetória profissional nos ombros de um líder, de um colega de trabalho, de alguém que não o ajuda ou coisas assim. As pessoas estão partindo um pouco para fazer essa autorreflexão ou esse vitimismo ainda é uma coisa muito comum? Excelente pergunta, porque é uma parte da minha palestra que eu conto que muita gente no final da palestra chega para mim e fala: Mas fiquei tão chateado, trabalhei 30 anos na empresa e fui dispensado. Até hoje eu não sei o motivo pelo qual fui dispensado. Eu sempre entreguei a minha vida tal. Eu falo: você não sabe? Um minutinho, né? Leva ele na frente do espelho e fala: Tá aí, olha. Maior problema é que as pessoas não conseguem se enxergar, né? E preferem refletir o insucesso
na mão dos outros. Então, meu chefe não me dá oportunidade. Como eu falei para você, um dos pontos é você gerar suas oportunidades. O quanto o seu chefe enxerga nos seus olhos a oportunidade que você está querendo. Então, assim, não se vitimize e coloque na responsabilidade do outro. E outra, se mesmo você deixando tudo claro, você fazendo isso e aquilo, e o teu chefe, de repente, não colaborando com isso, você que tem que tomar a decisão e deixar a empresa. Você que tem que buscar, então, outro caminho. Não podemos assumir os nossos problemas, assumir que o problema não é nosso, colocando isso à disposição das outras pessoas. Ao contrário, é 100% nosso. A culpa do nosso insucesso é nossa. A culpa do nosso não crescimento profissional é nossa, porque quem determina a trajetória somos nós mesmos. Então, chefe é chefe em qualquer empresa, mas garanto que quando seus olhos brilham, quando seus olhos demonstram aquilo que você quer e você luta e você movimenta todo ao redor, a coisa acontece naturalmente. Aconteceu comigo, Uhum. né? Eu nunca entrei numa sala para pedir um aumento. Eu nunca entrei numa sala para pedir uma posição de carreira. Sempre pessoas enxergaram e me colocaram acima. Por quê? Porque não tem melhor entrega do que resultado. Tenha resultados acima de 100%, por isso que eu escrevi o primeiro livro, 99,9 não é 100, porque a pessoa comemora quando faz 99% do resultado. Então, 99 você não é nada, né? Então, você tem que sempre extrapolar, porque é assim que a gente é visto, assim que a gente é lembrado. Nós temos que ser o cara dentro da empresa. Nós falamos bastante hoje aqui a respeito de clareza, né? Que é uma coisa difícil de a gente ter nos tempos atuais, em tempos de tanta dispersão e dispersão de tantas ordens. E aí você lista aqui no seu livro algo que eu acho que é super importante, que são alguns aspectos que as pessoas devem levar em consideração para tomar decisões melhores, para ter essa clareza. Que aspectos são esses? Para o que a gente deve olhar para conseguir tomar decisões melhores no mundo do trabalho? Bom, primeiro ponto muita gente trabalha na empresa e não sabe nem a missão que a empresa tem, ou os objetivos claros, nem as estratégias que ela desenha, tá? Vai no automático. Vamos no automático. Esse é o primeiro ponto. A clareza relacionada nos objetivos claros que a empresa tem. Você tem que saber, né? Segundo ponto é entendimento do seu cliente. Entendimento da concorrência que está nele. Como é que você, não entendendo como funciona esse todo, você senta com o seu cliente para poder conversar? Isso estou falando cliente, e todo mundo tem cliente. As pessoas, quem trabalha na área financeira, contadoria, tem clientes internos, isso e aquilo. Você Uhum. tem que entender. Você tem que viver o que o outro está vivendo, colocar na pele do outro para você ter clareza daquilo que você vai falar, né? Então as pessoas chegam e falam assim: a empresa hoje vai lançar um produto, está tendo degustação. Calma aí, né? Eu tenho um exemplo claro. Quando eu trabalhava com Häagen-Dazs, eu fui fazer, a gente fazia degustação do sorvete Häagen-Dazs, né, em alguns pontos, tal, mas eu fui colocar numa rede de supermercados que ela é muito voltada para classe altíssima, né? E eu pedi, organizei tudo, coloquei a menina para colocar a degustação e não saía nada da degustação, fui brigar com a menina tudo. Aí a menina veio para mim e falou assim: "Marcos, aqui tem um problema sério. As pessoas viajam muito fora do Brasil. Quando eu vou falar de degustação, ela fala: "Eu já conheço, eu estou ofendendo". Então, olha como é importante e a minha ignorância foi, né? Eu nunca tinha pensado nisso. O quanto naquele estabelecimento não estava entendendo a realidade dele, o processo tem que ser diferente. Então, a partir do momento que eu estou indo com uma ação onde o consumidor ali não vai aceitar, isso vai me quebrar. Clareza é você conhecer profundamente o seu cliente, os objetivos da sua empresa, né, para você desenhar o teu processo de entrega de resultados. Muito bem. O Mundo Corporativo de hoje recebeu aqui o Marcos Escaldelar, empresário, que está lançando o terceiro livro dele, Indispensável, Imbatível e Invencível, Estratégias para se destacar, gerar resultados e ter o reconhecimento que você merece. É um lançamento da editora Gente. E, Marcos, eu quero agradecer demais a sua participação no Mundo Corporativo de hoje. Olha, eu que agradeço o convite, eu queria deixar uma última mensagem. Hum. Esse livro eu escrevi e tem um grande fundamento por trás. A gente só é feliz na vida como um todo quando o profissional e o pessoal tem esse balanço. Mas tem um ponto muito importante: o quanto você é relevante na vida dos outros, da sua família, dos seus amigos, para o mercado.
Quanto mais você se coloca como relevante, mais importante você fica. E aí eu brinco. Você está sendo convidado para as festas, você está sendo convidado para isso e aquilo. A relevância é o que te faz ser reconhecido e ter destaque. Obrigada, Marcos. O Mundo Corporativo volta na semana que vem. Participaram desse programa o Rafael Furugem, o Guilherme Dogo, a Isabela Medeiros e também a Débora Gonçalves. Até uma próxima oportunidade.